bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui. Para esse tema tão palpitante, né? Eu creio que, tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas, e é exatamente esse o propósito do nosso encontro. Dar oportunidade para que vocês possam questionar e para aqueles que estão envolvidos com essa tecnologia possam explicar a que ela atende, de que forma ela atende e tirar todas as dúvidas que sejam possíveis. Então vamos estabelecer uma dinâmica. Vocês viram que a nossa sala ela não tem um tamanho suficiente para postar todos à frente aqui, todos aqueles que estão representando as empresas. Então eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida, eles se movimentam, se apresentam, e aí a gente já começa o ciclo de perguntas. Eu só peço que quem estiver questionando, diga o seu nome e a empresa, eventualmente, que representa, ou qual é a ligação com a atividade, enfim, só para a gente se situar, ok? Então vamos lá, de forma bem objetiva, eu vou apresentar as pessoas que aqui se encontram representando as empresas. Nós vamos ter representantes do Ministério da Agricultura, a doutora Wellen Lizoski Duarte Colato, que é a nova coordenadora nacional de aviação agrícola, vai se fazer presente. Só que eu creio que eles estão em reunião e numa demanda tão intensa quanto é um congresso, por vezes os horários não conseguem bater conforme a gente previa. Mas vamos lá. Uf Bodgawa, ali, dono proprietário da Sky Drones, um dos fabricantes de drones no Brasil. Antônio Marcos Machado, da Alcomp, ali. E eu tinha aqui o Luiz Gustavo, da Sardrones, ele se encontra aqui. Vamos lá. Então, só para iniciar o nosso debate, eu gostaria de lançar uma pergunta ao pessoal que hoje está mais inserido, para startar o nosso fórum, o nosso debate. Onde hoje se encaixa no agronegócio a tecnologia de drones, digamos, disponível no momento? Não a futura, mas o que hoje existe. Os drones na classe que se apresentam, onde eles se encaixam dentro do agronegócio e especificamente dentro do nosso mercado, o mercado de pulverização. Quem gostaria? Bom dia a todos. Bom, é bacana ver a casa cheia aqui, muita gente interessada. O trabalho, a gente já vem fazendo isso há uns 3 anos agora dentro do SINDAG, inclusive a Sky Drones ela é associada no SINDAG, com o intuito exatamente de explicar as oportunidades dessa nova tecnologia e também quebrar alguns mitos que hoje a gente tem sobre esses pequenos drones fazerem o mesmo trabalho de um avião agrícola. Então, me lembro 3 anos atrás, a primeira vez que eu participei desse congresso, existia sempre essa dúvida de que o drone vai, neste momento, substituir a aviação agrícola. Neste momento, eu posso garantir que não. Hoje nós somos um sistema, uma tecnologia que ela ajuda em áreas em que a aviação agrícola não pode, por motivo de perigo, por motivos de capacidade, Então, da parte da Sky Drones, eu vou deixar espaço para os outros colegas que estão junto aqui, mas assim, nós nos especializamos muito na parte da pulverização, vocês aqui nesse palanque aqui, vocês estão vendo 3 equipamentos, O nosso é o mais baixinho aqui do meio, Existe um outro do lado que a empresa vai apresentar daqui a pouquinho, que é da DJI, e nós temos da Sardrones aqui um sistema. Esses 2 da ponta são equipamentos para a pulverização líquida, que é uma das tecnologias que a gente pode atender hoje. O equipamento aqui da ponta ele é um equipamento que vai explicar mais a parte mais biológica. Então hoje os drones, como todos eles trabalham com GPS, e a gente adquiriu durante os anos, para vocês terem uma ideia, a Sky Drones existe há 12 anos. Então, nesse tempo todo, a gente tem trabalhado na detecção, principalmente, dos locais onde há interesse da gente ou onde há uma necessidade de fazer uma correção, para a gente fazer essa correção de uma maneira muito bem localizada, para evitar desperdícios e também para trabalhar para o Brasil, para a gente combater toda essa má notícia que vem do exterior, aí, todo mundo querendo dizer que o Brasil é um péssimo país que cuida do seu país na parte de agronomia, e aqui a gente está falando que não, a gente está começando a ter muitas tecnologias inovadoras para cuidar dos problemas de uma maneira muito pontual. Então vou passar o microfone. Vamos lá. Vou falar também brevemente. Obrigado pelo espaço,
Sou Gustavo Scarpari, sou proprietário da SAR Drones. A nossa empresa é bem mais nova, ela inclusive hoje faz 1 ano, hoje é aniversário da empresa. Então nós somos uma startup ainda, o Chopp, e nosso foco é controle biológico, né? O equipamento que vocês estão vendo aqui na ponta é um liberador de cotésia, tá? Então ele de nenhuma maneira compete com aviação. Eu fico imaginando assim, eu não estava aqui no congresso ano passado, né? Mas ainda tinha um clima assim que o drone vai competir, vai tirar a aviação, acho que não tem nada a ver. No meu caso, por exemplo, esse de controle biológico, ele está eliminando o pessoal do campo, né? Para quem não entende questão de cotésia, é soltado com a mão, né? Então vai eliminar a gente do campo, enfim, é uma evolução. Então o foco da empresa hoje é o controle biológico. Nós vamos trabalhar com pulverizador também, tá? Talvez no ano que vem, mas estamos aqui para tirar as dúvidas. Tem muita dúvida, a gente está lá naquele canto do evento lá no fundo, quem não conseguir tirar dúvida agora aqui, tira depois. Mas estamos aí, o drone é uma tecnologia que veio para ficar. Ele foi muito feliz quando ele falou que a questão de competitividade não vai existir. O pulverizador, por exemplo, ele chega em lugares que o avião não chega, né? Então, assim, ele acaba pegando lugares assim, não vai tomar esse mercado, pelo menos no meu modo de ver, tá? Então, estamos aí para tirar dúvidas e obrigado pela oportunidade. Bom dia, pessoal. A empresa Alcomp está sediada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Já está aí há 20 anos no mercado como Alcomp, atendendo os clientes tanto da agricultura, com o departamento agrícola, voltada muito para o mercado do arroz, e também topografia e construção civil. E temos um departamento de assistência técnica. O drone Agras MG1P da DJI foi um segmento novo que a empresa está apostando na pulverização em função de ter o atendimento a esses clientes da agricultura. Ok, eu só gostaria de anunciar a chegada, né, dos 2 auditores fiscais agropecuários federais do Ministério da Agricultura, o Dr. Lucas e o Dr. André Mardegran, que inclusive estão capitaneando o processo de implantação da regulamentação, e houve há umas 3 semanas atrás, eu acho até que pode ser objetivo de um debate rápido aqui, a criação da IN, que vai regular o setor de drones. E daqui a pouco nós vamos ter a entrada da coordenadora e do chefe, né, do SDA em Brasília, que é o Dr. Carlos Venâncio, e o Dr. Welling. Quando eles entrarem, eu faço referência quando eles estiverem no ambiente. Podemos então abrir algum questionamento a respeito do que foi comentado aqui, do que foi falado, alguma dúvida, enfim. Quem? Eu sou Matheus Valente, sou estudante da UNB, estudo em engenharia mecatrônica lá, e já é o 3º congresso do SINDAG que eu venho, né, que eu vejo os drones e tudo mais. Eu vejo que antes era um pouco mais difícil, era uma tecnologia um pouco mais distante de todo mundo. Hoje o drone já é uma tecnologia mais próxima, a maioria das pessoas conhece e tudo mais. Eu queria saber de vocês, assim, qual é a dificuldade hoje para uma empresa que já opera com aviação agrícola de adquirir um drone e começar a operar com isso? Quais são as dificuldades operacionais de contratar um piloto para operar um drone, de adquirir um drone, né? Qual que é o grau de dificuldade pela regulamentarização hoje? Eu acho que esse ponto, essa pergunta foi bem interessante pelo seguinte motivo. Nós estamos aqui, como eu falei antes, nós estamos no 3º ano no Congresso, com um trabalho de conscientizar as empresas de aviação agrícola que o drone ele é uma ferramenta complementar, e ela é excelente na parte das áreas que a gente comentou, que é difícil de um avião entrar, naquela faixa dos 500 metros, regulamentação, tudo mais. Agora, o que a gente tem notado é uma dificuldade das empresas aeroagrícolas olharem para essa tecnologia. Porque a gente nota que a grande maioria das empresas, eu sou piloto também, mas civil, né? não na área comercial, eu faço mais por esporte. Mas eu noto que a grande maioria das pessoas entrou na aviação agrícola porque gosta de voar e quer aproveitar e fazer
trabalho com a sua paixão, vamos chamar assim. Tá? Então, o que acontece? A gente nota que as empresas com mais tempo no mercado, elas relutam um pouco a olhar essa nova tecnologia. E quanto que empresas mais novas já estão olhando. E o que me preocupa, a gente está falando com o Marcelo agora há pouco, uma das coisas que me preocupa das empresas que são nossos clientes hoje em dia, talvez 2 a 3% sejam empresas de aviação. O resto são todas empresas de agronomia, que estão comprando equipamentos, estão começando pela beiradinha a abocanhar o mercado. Então, o recado que eu estou dando aqui para quem é de empresa de aviação agrícola, que olhe, porque essa tecnologia agora, eu sempre brinco, a gente tem que dominar esses bichinhos enquanto eles são pequenos. Tá? Nós temos uma limitação de 25 quilos pela ANAC, classe 3. Nós já estamos desenvolvendo equipamentos de até 150 quilos. Isso virá daqui a 2 anos. E depois, a classe 1 é acima de 150 quilos. Isso virá daqui a 4 anos. Então, eu acho é um momento interessante da gente, pelo menos, dar atenção, olhar, ver como funciona, porque nós todos estamos trabalhando neste momento para desenvolver tecnologia, seja ela de aplicação, seja ela biológica, para a gente resolver alguns probleminhas de software, como operacionalizar a segurança, mas daqui a pouco eles vão crescer. Acho que só complementar a visão que eu falei agora de pouco, que não tem uma competição, acho que elas se complementam, né? Acho que a empresa de aviação moderna, ela já tem que estar olhando, como ele colocou, não como um concorrente, né? Imagine quanto de mercado que a empresa de aviação acaba não acessando, porque áreas de restrição, ela pode acessar via drone. Ela pode ter isso como um complemento na empresa. Então, acho que passou o momento, nos primeiros congressos, talvez, provavelmente tinha aquela... Né? Hoje a gente foi até convidado para estar aqui, né? E muito... Exato. E fomos muito bem recebidos. Então, assim, abrir a cabeça para isso, entendeu? O drone, ele veio para somar, ele vai chegar em áreas que o avião acaba não conseguindo chegar, o drone vai evoluir, se ele vai tornar um competidor, que nem ele falou de dominar enquanto ele está pequeno, ele vai ficar grande, ele vai crescer. E assim, aquela empresa que entrou no começo e começou a dominar o drone, ele vai crescer junto, né? Então, eu acho que essa que é a visão, né? E eu vi a empresa de drone como um competidor. Ah, não tá dando para ouvir? Tá ruim de ouvir aí? Tá... Ah, tá bom. Tá bom. Lucas, tá dando para ouvir aí, Lucas? Aí, o último lá ouviu, então acho que dá. Mais perguntas? Só para complementar a questão do uso dos drones aí na pulverização, nós temos um público-alvo aí que está nos procurando bastante, que não é da aviação, são prestadores de serviço que até o momento não estavam envolvidos com a pulverização. E esse público, sim, vai gerar uma concorrência para o pessoal da aviação. Então, é um passo muito importante aí para a aviação partir para esse mercado dos drones para sanar essa dificuldade em alguns pontos aí que não consegue aplicar com o avião por dificuldades. Vai de novo. Obrigado pelas informações e tudo por falar, mas desculpa, mas eu retorno minha pergunta, mas assim, eu queria saber mesmo qual que é a dificuldade, por exemplo, de alguém que pilota hoje um avião, por exemplo, iniciar pilotando um drone. Qual que é a dificuldade hoje para uma empresa adquirir um drone? Como que isso é possível? Assim, em questões operacionais mesmo, em questões de custo, de legislação, desse tipo de coisa. Assim, se não tiver uma resposta concreta, eu entendo, porque é uma tecnologia muito nova também, mas assim, eu gostaria de saber mais o que vocês têm a falar sobre isso. Não, ok. Então, na condição de moderador, eu vou antecipar parte da resposta e aí eu passo a questão de mercado. Hoje, a regulamentação do piloto de drone, vamos dizer assim, né, ela está sendo montada, que é a IN que eu me referi antes, que o Ministério da Agricultura, junto com os fabricantes e interessados, enfim, no setor, se reuniu e montaram uma minuta, né, um modelo a ser apreciado ainda pelos setores jurídicos competentes,
mas nesta minuta está prevista a formação de piloto agrícola remoto. Esse vai ser um treinamento, né, com um tempo determinado, a princípio 1 semana, que vai ser ministrado por pessoas que são credenciadas pelo Ministério da Agricultura, e todo piloto de drone, a princípio de piloto agrícola remoto, vai passar por este treinamento. Então, a princípio, nós vamos certamente discutir essa legislação no decorrer do nosso debate. A questão legal está vinculada à aprovação desta instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que obviamente atende às regulamentações ANAC relativas ao drone na categoria, na classe respectiva. Agora, a relação de custos e equipamentos eu passo, né, aos... Eu não vou entrar muito na questão de custo, mas acho que ele foi muito feliz. Você vai ter que seguir as regras da ANAC, né, registrar na Anatel, tudo direitinho, e essa normativa que o MAPA está construindo. Questão de comprar, cara, tem muita gente, tem empresas para vender, não é difícil, tem representantes das principais marcas aqui tem um proprietário de uma empresa, então assim, não é tão difícil assim. Eu passei por isso há 1 ano atrás, quando nasceu minha empresa, não é complicado, tá? Agora vai ter que seguir todas as normas. Ele citou a questão do MAPA, cabe aqui acho que um elogio para o time do MAPA, que a gente até conversou um pouquinho ontem sobre isso, né? Eles estão ouvindo muito a gente, sabe? Não está vindo um negócio assim pronto. E eles estão envolvendo todos os departamentos que precisam ser envolvidos, né? As empresas de drone estão sendo ouvidos, os clientes estão sendo ouvidos. Então, vocês podem ter certeza que está sendo construída uma normativa muito bem feita. Então, acho que aqui, eu nunca tive essa experiência com o MAPA, né? E está sendo muito legal, eles ouvem muito a gente. Então, tenho certeza, ele faz parte do time também, eu também estou lá, eu não lembro se você estava na reunião, mas a gente está participando das reuniões, então, assim, está sendo muito bem construído, tá? Então, questão de pouco tempo, aí vai ter uma normativa bem legal. Não sei se responde, mas a questão de custos é complicado porque varia muito os custos entre os equipamentos, tá? Mas eles são acessíveis e estão ficando cada vez mais acessíveis. Complementar alguma coisa? Só falta vontade. Não existe nenhum empecilho. Nada. Realmente, ele é a vontade mesmo. Olá, bom dia, tudo bom? Eu vou tentar elaborar a pergunta. Eu sou estudante de ciências aeronáuticas e eu me interesso muito nesse mercado agrícola, nos drones, eu acho é o futuro. E não temos, tipo assim, eu não sou filho de fazendeiro, não sou nada, só estudante. Eu queria perguntar mais ou menos como ingressar, uma dica para vocês podem dizer como ingressar ou talvez financiar alguma coisa, ajudar financeiramente, ou alguma profissão que possa surgir para algumas pessoas que querem ingressar, porque tipo, parece que para ingressar tem que ser algo muito grande, mas eu queria saber se tem como ingressar pequeno, sabe? Esse modo de dizer, tá? Bom, a primeira coisa é ter a educação e o estudo. Tá? Porque os drones hoje, seguido, nos telefonam lá para a empresa e dizem assim, eu tenho um Phantom, ouvi falar que a agricultura dá muito dinheiro e eu quero participar, o que eu faço? Primeira resposta que a gente sempre dá para qualquer pessoa de lá diz assim, tu vai ter que ter um estudo técnico, tu vai te tornar um técnico agrônomo ou um engenheiro agrônomo. Porque a profissão de piloto de drone, ela já nasceu meio que no final da vida dela. Porque os drones hoje eles são totalmente automatizados, a gente não faz nada. Nós somos simplesmente, o piloto é simplesmente a peça legal exigida pela ANAC do ser humano que tem o controle final sobre a máquina. Para a gente dizer em algum momento, vamos voltar, está vindo um monte de pássaro aí, vamos colidir, sei lá, coisa desse tipo. Tá? Porque tudo isso que vocês estão vendo aqui são ferramentas utilizadas pelo técnico para resolver algum problema. Porque eu posso fazer uma outra analogia, os custos desses equipamentos baixaram muito. Tá? Então, é uma analogia fazer, a máquina de raio-x ficou tão barata que eu comprei uma máquina de raio-x, estou fazendo raio-x de todas as pessoas daqui, mas eu não sou médico. Eu acho bonito aquele raio-x, mas eu não sei fazer nada com ele. Porque tudo que a gente fala na parte da agricultura de precisão, ela é
esses equipamentos que nós estamos aqui é um pedaço final do processo. A gente primeiro tem que analisar onde realmente há necessidade do uso. Que isso é agricultura de precisão. E, por último, a gente utiliza ou a parte biológica ou a parte química para fazer uma correção. Mas primeiro eu tenho que ter... Então, no fundo, tem que ter um profundo conhecimento agronômico. Por isso que eu tanto falo para as empresas de aplicação aérea, são as empresas que há anos fazem isso, têm o conhecimento, sabem o momento exato de quando aplicar, como é que está a atmosfera, como é que está a temperatura, como é que está a umidade. Eles sabem de tudo isso. Vocês, a grande maioria, sabem de tudo isso. E não é uma pessoa nova que vai chegar no campo com um equipamento destes e sair pulverizando. Por isso que o trabalho do mapa também é exatamente educar as pessoas para saber quais são os cuidados que têm que ser tomados com os produtos químicos. Tá? Então é uma educação. Então, no fundo, é uma educação. O drone ele é apenas uma ferramenta para ajudar na tua produtividade. Só isso. Queria só complementar. Parabéns, porque você começou falando em se especializar, em treinar. Isso é ótimo. Você está formando agora, é disso que a gente está precisando. Que a gente encontra muito cara que filma casamento no final de semana e ele acha que ele pode ir para o campo na segunda-feira. Não é assim, né? O Marcelo dá treinamento, tem condições de dar treinamento para você conhecer um pouquinho mais. Será que é isso que eu quero mesmo? Será que eu quero montar uma empresa, que nem eu fiz há um ano atrás? Será que eu não quero participar de uma empresa? A gente está com um processo seletivo, inclusive, aberto. Viu? Então, assim, às vezes é isso, tem que saber o que quer, né? Mas parabéns por iniciar falando assim, né? E incentivar todo mundo a fazer treinamento com gente que entende do que está falando e não simplesmente comprar um Phantom no shopping e sair fazendo besteira por aí. Só complementando o que o Uf falou, a questão do cara ligar para a empresa que tem um Phantom. Realmente, para a agricultura, há uma alternativa para ele com esse Phantom sem conhecimento. Vai sobrevoar a propriedade lá, tirar algumas fotos e lá vender para o proprietário depois. É o que o cara pode ter um rendimento hoje que não é ligado ao agro com Phantom. Mais um questionamento. Bom dia, professor João Paulo, representante do CAS. Eu tenho bastante até contato com um professor chinês, que talvez seja hoje uma das pessoas que mais entende de tecnologia de aplicação com drone. E em algumas conversas com esse professor, que trabalha muito na área de drones, realmente ele coloca a tecnologia do drone como um avanço muito grande. Isso acontece principalmente na China, porque está substituindo a aplicação aí com o costal. Mas quando a gente pergunta a ele o que ele acha em termos de qualidade da aplicação com drone, ele tem mais de uma dezena de drones no laboratório deles, né? Ele está lá na China, a disponibilidade dele é muito grande. Ele realmente afirma que a qualidade de forma geral da tecnologia de aplicação de drones ela não é boa. Né? Quando se fala em deposição, em distribuição, em deriva. O que vocês como fabricantes pensam, eu estou dizendo, a gente ainda no Brasil tem pouca material feito de forma séria em relação à qualidade da aplicação e a gente vai ter que atender a essa demanda, porque quando a gente vê, tudo bem, o drone vai entrar onde o avião não entra, mas peraí, ele é uma máquina de pulverizar também, então nós vamos ter que fazer a coisa bem feita, não adianta simplesmente dizer que ele vai entrar a 10 metros de uma APP, porque ele não é um avião, existe algumas semelhanças, talvez, em relação ao terrestre e em relação ao aéreo. Mas o que vocês, como fabricantes, pensam em relação a estudar em termos de qualidade de aplicação? A gente tem drones cada vez com sistemas melhores de eletrônica embarcada, e em termos de tecnologia de aplicação, o que vocês estão pensando em relação a isso? Obrigado. Bacana, desculpa, o seu nome? João Paulo. Bom, João Paulo, a pergunta é bem pertinente, mas não posso concordar nenhuma vírgula, por um motivo. Nós, como eu falei, a Skydrones tem 12 anos. Há 6 anos atrás, eu vou todos os anos nas feiras mundiais, principalmente militares. E aí, uma dessas feiras, na China,
eu comprei o primeiro drone de pulverização. Isso fazem 6 anos. Naquela época, eu trouxe para o Brasil e eu achei bonito. Não era tão bonito que esses daqui, mas eram desse tamanho. Mas o que aconteceu? Naquela época, dentro da Skydrones, a gente notou que nós Skydrones engenheiros, nós somos todos engenheiro aeronáutico, nós não temos o menor conhecimento sobre a parte da pulverização. Zero. Primeira coisa que a gente fez, a gente contratou um consultor especialista na área de pulverização, 5 anos atrás. Nós alugamos um pavilhão, talvez não desse tamanho, mas um quarto desse tamanho, porque a gente consegue fazer uma coisa fantástica com o drone, que é voar indoor. Eu consigo tirar todo o vento, eu consigo criar condições atmosféricas de temperatura e pressão perfeitas para fazer teste de qualquer bico, impossível de ser feito no avião. Ou muito difícil, porque tem muitas repetições. Tá? Hoje nós temos um banco de dados gigante das informações que a gente fez, que são usadas para nós no momento, óbvio. Nós estamos aqui, nós investimos, nós criamos um mercado novo. Estou aqui, como eu falei, no 3º ano já, fazendo a conscientização de todo mundo. Então, a realidade brasileira é diferente da chinesa, começa por aí. Eu acho que toda a realidade, tudo que tem que ser feito, a gente tem que olhar para o mercado brasileiro, não para o chinês. Tá? Então, eu não colocaria a sua pergunta da maneira que foi colocada, que não existem mercados. Eu acho que botaria, não existem dados. Eu acho que colocaria ela muito mais no sentido de perguntar quem tem esses dados. Eles existem. Existem e foram muito bem feitos. Foram feitos por pessoas idôneas, foram feitas por processos idôneos. Tá? Eu gostaria de convidar, inclusive, esse professor chinês para que ele venha aqui para o Brasil para olhar. Eu acho bacana, né? Porque é muito fácil, de longe, falar de coisas que não se conhecem. Tá? Eu estou sendo muito duro, porque o brasileiro tem um problema sério de acreditar. Eu sou alemão. Eu vim com 9 anos para o Brasil e eu vivo nesse país por escolha. E eu estou tentando fazer, assim como nós estamos no SINDAG, trazendo uma tecnologia nova, eu faço um trabalho que eu gosto muito, que é o seguinte: tirar um problema genético que existe, que tudo que vem de fora é melhor. Aqui no Brasil a gente tem feito trabalhos maravilhosos e a gente está sendo norte para muitas tecnologias, principalmente a agricultura, onde o mundo inteiro está querendo acabar com a gente. Tá? Então a gente tem, e eu garanto que a aplicação ela é boa e ela é tão boa quanto, em alguns graus, melhor, porque a dinâmica de um multirotor ela é diferente de um avião. Um avião ele voa a 150 km por hora, a 200 km por hora, sei lá, depende do tipo que a gente estava trabalhando. A gente cria atrás do avião uma esteira de produto químico. Aí existem vários produtos químicos que são colocados como adjuvantes para ajudar que esse produto realmente atinja o seu alvo, no tamanho de gota, no que for necessário, que isso aí depende do bico. E no drone é diferente. O drone ele voa 15 km por hora na média, e os bicos que vocês notarem, seja o nosso equipamento, seja o equipamento do DJI, vocês vão notar que todos os bicos estão debaixo das hélices. A gente cria uma pressão monstruosa desse produto para baixo, tanto é que não se usa adjuvantes, praticamente não se usa adjuvantes dentro dos drones. As indústrias químicas já estão conversando com os fabricantes para criar produtos específicos, porque a gente pode explorar muito melhor essa tecnologia. E o motivo pelo qual o MAPA está fazendo essa regulamentação, essa norma, é exatamente para aproveitar uma deriva muitíssimo menor do que um avião tem. A gente tem mais controlado, porque a gente é mais devagar e mais perto da área. Tá? Então, eu gostaria de deixar claro, a tecnologia ela é maravilhosa e ela vai começar a ser mais utilizada. Estão fazendo para que a gente exatamente tenha acesso a essas informações e disponibilize para que a gente realmente, né, consiga fazer uma aplicação de qualidade. Em nenhum momento eu coloquei aqui, como você aborda, e o chinês disse que o seu drone é ruim, né? Mesmo porque ele sequer avaliou. Só para complementar, o que tinha muita confusão, o meu negócio não é muita pulverização, tá? Mas a gente está entrando também nesse negócio. O que tinha muita confusão do pessoal criticar a aplicação de drone não tinha a ver com a aplicação em si, né? A aplicação autônoma, que no começo ela evoluiu muito já, mas era para fazer uma mancha, por exemplo, de um canavial.
ele não estava indo no lugar certo, ele estava indo um pouquinho do lado. É uma porcaria. Então, às vezes, a confusão está por aí, e não na aplicação em si. A gente fez uma aplicação agora em Minas Gerais com água, que era para um teste em café. O pessoal ficou bobo de ver a qualidade que ficou a aplicação. A gente colocou papel sensível lá no bacheiro, no meio e tal, e fez do convencional do lado. O do drone, pegando a sua deixa de alguns momentos são melhores, ele foi melhor que a aplicação convencional. Então, assim, realmente tem gente estudando, né? A gente compra muita coisa da China, eu mesmo compro muita coisa de lá, mas a gente está desenvolvendo, isso aqui foi tudo desenvolvido aqui, isso aqui é patente da minha empresa, o drone veio de lá, então assim, eu estou aprendendo muito com eles aqui todos, e como a gente melhorar aqui, mas realmente não ficar dependendo muito deles, né? A gente tem coisa boa aqui sim, é impressionante a qualidade da aplicação, eu sempre fui da empresa de químico, e eu sempre via o avião aplicando, sempre foi muito bom, mas eu vi o drone fazendo coisas fantásticas, assim, não só chegando no lugar que tem que chegar lá, que é dificuldade, mas chegando com qualidade. Então, assim, acho que todo mundo que está nessa sala aqui também aprender a defender a gente aí no mercado, né, que sim tem qualidade, e o drone veio para ficar. Na condição de moderador, a palavra já te passo, tá? Eu tenho mais questionamentos na ordem, não se preocupe, eu estou guardando. Passar a palavra ao representante da Alcomp e depois vou acrescentar mais um ingrediente no nosso debate. A questão da qualidade de aplicação, eu sei que foge um pouco do que os senhores aqui estão acostumados. Nós temos um trabalho na região de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, lá, em aplicação em parreirais. Nós fizemos uma aplicação com uma extrema massa foliar, literalmente uma cama de folhas com 5, 6 camadas, e o resultado foi excelente. Então, a questão da qualidade de aplicação é surpreendente. Ok? Bom, eu gostaria de chamar ao debate, então, o Dr. Lucas Souza, que é auditor fiscal agropecuário federal, para adicionar ao nosso caldo de debate aqui a questão legal, aquilo que foi discutido na IN2, e na sequência eu recomeço, né, a ordem de questionamentos. Dr. Lucas. Bom dia. A última pergunta do professor, sou professor da Unesp, da Uberlândia. Professor, o Ministério não vai permitir que, não é bem assim que o drone vai entrar em áreas onde o avião não entra e vai pulverizar em 10 metros. Tá? A gente se preocupa muito com a segurança de aplicação. O grupo de trabalho é composto por doutores, por fiscais muito experientes em aviação agrícola. Nós chamamos o setor para participar da construção dessa IN, gente experiente, que conhece o assunto. Nós temos participado de eventos internacionais no assunto. Tivemos nos Estados Unidos ano passado, conversamos com vários professores, o SDA participando. Vamos agora no Encontro Americano de Química, final do mês agora, vai ter um evento específico só para pulverização com drones. Então, eu posso te garantir que o Ministério da Agricultura está construindo uma regulamentação segura para aplicação de drone com segurança. Tá? Nós pretendemos... A ideia geralmente é essa, tentar substituir o pulverizador costal, né? Tirar o homem do meio do agrotóxico, da aplicação, e deixar ele aqui enquanto o equipamento está sendo aplicado lá, o agrotóxico está sendo aplicado lá. Então essa é a nossa ideia. Não vai substituir o avião, não é essa a ideia. A gente quer tirar o homem ali do meio para que haja uma aplicação mais segura, rentável, e a gente acredita que esse é o futuro, né? Que vem somar, e tem muita desinformação. Você tem que tomar cuidado que vocês estão ouvindo por aí, que isso é um desserviço para o Brasil, tá? Eu concordo com o Uf ali, tem muita coisa sendo falada errada que só atrapalha a agricultura brasileira. Então, se vocês têm alguma dúvida, assim, entre em contato, procure o Ministério da Agricultura, procure as empresas que já trabalham com isso, tá? Então, basicamente, é isso. E se tiver alguma pergunta... Não, só um questionamento, se o Lucas poderia antecipar, em linhas gerais, aquilo que foi regulamentado, aquilo que foi pensado, aquilo que foi objeto de preocupação
por esse grupo de trabalho na elaboração da IN? O que você puder antecipar para nós, Lucas. A nossa coordenadora está ali. Vou chamar ela, ela acabou de assumir, tem 15 dias que assumiu a coordenação nacional. Tem o doutor Carlos Venâncio, é o coordenador geral de agrotóxicos do Ministério da Agricultura. Doutor Carlos, já que o senhor chegou. Boa tarde a todos, né? Como eu disse, meu nome é Carlos Ramos Venâncio, sou auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura desde 2007. Mais apresentado a doutora Wellen, que é a nova chefe da divisão de aviação agrícola do Ministério da Agricultura, né? Uma divisão que está dentro agora da coordenação de agrotóxicos. Então, o Ministério está se reorganizando para atender esse setor. A gente ainda está se aproximando mais, conhecendo mais o setor, e ao longo do ano a gente pode desenvolver uma série de ajustes, legislação, de entender exatamente as demandas do setor para construir cada vez uma realidade mais segura e mostrar para a sociedade todos os benefícios também que a aviação agrícola pode proporcionar tanto para a aplicação de produtos, quanto de defensivos, né, quanto de outros insumos também. Mas eu vou estar aqui durante a tarde, fico à disposição dos senhores para esclarecer alguma dúvida aí. Os pesticidas são produtos polêmicos, né? Então a gente já está acostumado a estar nesse ambiente de questionamento e de muitos atores diferentes, né? Ministério Público, Justiça, Agronomia, Meio Ambiente, Saúde Humana. Então eu fico aqui à disposição dos senhores, tá? Obrigado. Bom, pessoal, bom dia, né? Eu estou aqui segurando a bolsa justamente porque eu tenho que pegar o voo daqui a pouco, mas já que o assunto é drone, a gente tem que falar um pouquinho. De fato, o Venâncio já colocou que a gente está já pensando aí em melhoria da legislação, da regulação, né? E uma das normas novas que deverão surgir é a regulamentação do uso de drones para aviação agrícola. Já estou a par da normativa. Está bem concisa, está sendo trabalhada por diversas mãos, várias entidades. Acho que o setor, né, chegou num modelo bem interessante. Alguns pontos ainda a gente vai ter que trabalhar, mas a gente espera que em breve a gente possa ter essa norma para que a gente possa trabalhar com segurança, né, com a devida segurança que é necessária, para que todo mundo faça o seu trabalho da melhor forma, né? E é isso, eu fiquei muito agradecida por ter estado aqui no evento, agradeci o SINDAG, agradeci toda essa recepção, pude conhecer diversas entidades, as empresas que trabalham no ramo. Fico feliz de ver quanta coisa boa, inovação, né, que tem acontecido cada vez mais. E esse é o futuro, né, é isso daí. O uso de drones é o futuro, né, chegando para nós. Então, contem com o Ministério da Agricultura, o que puder ser feito aí para a gente melhorar, trabalhar de forma mais eficiente e segura. Esse é o nosso papel hoje. Muito obrigada e um bom final de evento aí para vocês também. Só mais algumas informações. Então, a aviação agrícola agora está sendo recepcionada dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária, que é a grande secretaria do Ministério de Fiscalização, né, que tem as maiores competências de fiscalização, desde do selo CIF da carne, passando pelos agrotóxicos, fertilizantes, todos os insumos, tanto de origem animal quanto vegetal, medicamentos veterinários, sementes, os produtos de origem vegetal. Então, toda a parte de sanidade, né, de prevenção, de introdução de doenças no território nacional. Então, é uma secretaria que tem a fiscalização no coração, realmente, e é essa a marca que a gente também quer trazer para a área de aviação agrícola, né? E a fiscalização, ela chama, sem dúvida, a responsabilidade de todo mundo, mas o principal papel dela é valorizar as pessoas que fazem certo e construir uma realidade cada vez maior. Esse é o grande objetivo da Secretaria de Defesa Agropecuária. A gente, como qualquer órgão, a gente vive no Brasil, então a gente não tem nem próximo do número de pessoas que a gente gostaria, mas a gente entende que mesmo com o pequeno pessoal que a gente tem, dá para dar uma resposta muito mais efetiva. Eu não estou falando especificamente da aviação agrícola, mas do Ministério da Agricultura como um todo,
né, a gente pode dar uma resposta muito melhor para a sociedade brasileira do que a gente dá hoje. Né, se a gente tiver foco, se a gente trouxer as regras para a realidade, então, se você tem uma regra que a grande maioria das pessoas está fora, realmente você vai ficar enxugando gelo e gastando dinheiro da sociedade à toa. Então, a gente, na construção de uma regra que 90%, 97%, 95% das pessoas estejam dentro da regra e que a nossa equipe de fiscalização aí sim consegue correr atrás dos desvios, né, dos maiores problemas para construir uma realidade melhor, né, e trazer, construir uma confiança, né, isso não é feito de um dia para a noite, mas mostrar os benefícios da aviação agrícola para a sociedade brasileira e construir uma relação de confiança, tanto entre a sociedade quanto dos órgãos de controle, Ministério Público, né, órgão de saúde e meio ambiente, então, justiça e todos esses órgãos, né, que são reguladores aí do cotidiano brasileiro. Obrigado, gente. Bom, sem dúvida alguma é de momentos como esse que a nossa atividade e qualquer outro setor que entende ser organizado sobrevive. Ou seja, um momento onde a autoridade reguladora, fiscalizadora, produtores interessados no setor, fabricantes, pesquisadores, todos se reúnem para debater o tema de forma aberta. Então, dando sequência a nossos questionamentos, passar a palavra. Meu nome é Carlos Cano, eu sou aviador naval, sou da Reserva da Marinha, da área de aviação com helicópteros. E parabéns aos senhores aí pelo trabalho com drones, é um mercado que nós estamos entrando agora não na parte agrícola, a minha empresa ela atua na área de defesa. E me chamou a atenção que nós começamos trabalhando na Quartz, Engenharia de Defesa, com a modificação do painel de aeronaves para voo com a tripulação equipada com equipamentos de visão noturna. Por diferença de legislação, no FAA é permitido a aviação agrícola operar com equipamento de visão noturna, fazendo, né, a aplicação do defensivo no horário onde o vento é menor, a temperatura é menor, o orvalho facilita a distribuição daquilo que é aplicado, e há uma economia muito grande, eles falam da ordem de 40% na quantidade do produto aplicado. Isso é interessante porque a economia ela é dupla, tanto para quem investe no veneno que está sendo aplicado, como para a saúde de quem vai consumir aquele produto que está sendo fertilizado, ali que está crescendo. Eu perguntaria no caso do drones, né? Eu sei que o drone ele pode operar à noite, então teria essa vantagem da parte noturna comparando com com o equipamento de visão noturna. Mas existe algum estudo, vocês estão fazendo essa comparação do rendimento de um produto aplicado com o drone, comparando com a aplicação por avião? Há um ganho quando se utiliza o drone ou o consumo é o mesmo? E uma outra coisa que eu acho que é interessante, a aviação, o avião ele tem uma normativa, tem um órgão regulador que controla a manutenção dos aviões. O drone, pela diversidade de equipamentos, a grande maioria da China, a DJI hoje domina o mercado, mas tem vários outros produtores, e eu não sei como está sendo estabelecido para quem está trazendo esse produto a parte de manutenção dos equipamentos, que é uma coisa que também tem que ser considerada, né? Não há uma uniformidade nem há uma regulação dos equipamentos. Com os senhores. Obrigado pela pergunta. Vamos por partes aqui, então. Na parte dos voos noturnos, aqui no Brasil, a utilização das câmeras térmicas é uma coisa bem complicada. Tá? Proibido não é, mas a gente tem que ter um CA, né? Que é um registro. É uma coisa bem interessante. As câmeras térmicas, se a gente utilizar as câmeras para inspeção industrial, a gente pode usar. Se a gente utilizar ela para vigilância, não pode usar. Né? Sim. Mas eu digo, é complicado. O Ministério da Defesa tem, vamos dizer assim, o controle desse tipo de equipamento e também tem poucas pessoas lá e é bem complicado de conseguir qualquer tipo de licença para utilização. Mas quanto à parte ali vamos dizer assim, de manutenção, deixa eu pegar pela última, né? A manutenção, hoje em dia a gente tem uma coisa fantástica, né? Esses drones todos têm motores que a gente chama de brushless, são motores trifásicos, são motores sem escovas. Então a única coisa que um drone tem, ele só tem duas, não, tem três. Estou rindo, porque a terceira peça de manutenção é o ser humano.
A gente está fazendo tudo para tirar, às vezes, a peça ali que às vezes induz ele ao erro. Mas quando ele está no modo automático, o que a gente tem? A gente decola na área agro, em qualquer um de nós aqui, decola em areia normalmente, né? Então a gente tem um agente que mais pode causar danos, é o pó, né? Hoje, apesar de a gente trabalhar com motores especiais e tudo mais, mas é a única coisa, porque a gente não tem, a única peça móvel do drone é esse rotor aqui. Ele tem 2 rolamentos que custam R$30. Então, são coisas que não têm um custo muito alto, né? E aí, se a gente cuidar bem, ter um tapete, alguma coisa assim para evitar o pó, é isso aqui de manutenção, ou alguma queda, ou uma hélice dessas, né? Muita gente, inclusive, deixa eu só fazer um abre aspas que é bacana, muita gente pergunta por que nós não usamos helicópteros nos drones. Não estou falando helicóptero grande, helicóptero pequeno, tá? Por um motivo. Para levantar o peso que a gente está levantando 25 quilos aqui. O tamanho de uma hélice de um helicóptero levantar 25 quilos é mais ou menos o tamanho dessa barra aqui. Tá? Então, em primeiro lugar, seria um rotor a uma velocidade muito alta. Ele, vamos dizer assim, não é uma coisa assim muito bacana de estar perto. Segundo lugar, como a gente trabalha no agro e é um chão meio ruim, às vezes o drone pode dar uma caidinha para o lado na hora do pouso. Quando a gente trabalha com multirotores, se eu der um azar de quebrar uma hélice dessas, eu troco. Acabou. Simples. Se eu tiver um helicóptero, se ele virar para o lado, eu tenho que trocar o equipamento, porque um helicóptero, quando bate com o rotor principal no chão, não sobra nada. Tá? Então, esses são os motivos. Então, a mecânica, quanto a isso, manutenção, realmente a coisa ficou até, para as empresas de manutenção, ficou chato. Né? E a gente tem a bateria, né? E a bateria, todos nós aqui, ó, vocês, posso roubar uma bateria aqui do lado aqui? Ó, nós temos baterias aqui dentro do equipamento, tá? Esse aqui vai uma, esse aqui vai 6, depende do modelo, mas a bateria, tá? As tecnologias variam, mas as cargas das baterias hoje em dia é em torno de, depende do fabricante, mas de 100 a 200 cargas a gente pode dar numa bateria dessas, tá? Então esse é custo que tem que ser colocado dentro do uso, tá? Então, quando se compra uma bateria dessa, já sabe que pode usar 100 vezes. E quanto à parte agrícola, aí é mais fácil, talvez alguém dentro, se quiser dar uma olhadinha no nosso estande, a gente está do Skydrones e Skyaga. A Skydrones ela tem uma empresa separada que cuida da parte do agro, porque tem pessoas com conhecimento agro, faz treinamento e tudo mais, então eles podem responder melhor a parte da parte de eficiência. Tá? Mas com certeza nós não temos a produtividade de um avião. Não dá nem para largada. Muito menor. É um complemento, acho que foi muito feliz, acho que falou bem tudo. A questão da manutenção é importantíssima, ela é fácil. A questão da bateria, a gente sabe quantas cargas deu, o próprio sistema aponta, daí é a hora de trocar. A gente desce bem, não usa a bateria até o fim. Tem várias maneiras de você esticar um pouquinho a vida dela. O motor também tem uma vida útil. Então, assim, todo droneiro, né, ele sabe disso. Ele sabe que o equipamento dele está chegando num limite e ele tem que trocar. Então, é uma manutenção simples, mas importantíssima. A gente fica de olho em tudo que está acontecendo antes de decolar. Senhores, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Há uns 10 minutos atrás eu fui avisado que já tinha 10 minutos mais para frente. Ou seja, esses já foram. Mas a gente vai prorrogar um pouquinho mais. Só aí eu peço, eu tenho mais 4 inscritos, que a pergunta seja breve e a resposta também para a gente atingir um pouco mais, né, das necessidades. Ok. Bom dia, meu nome é Flávio Pavese, eu sou agrônomo da Pachu Aviação Agrícola de Olímpia. O questionamento meu é o seguinte, nós somos fiscalizados pelo CREA, pela ANAC e pelo MAPA. O drone voando, ele vai ser fiscalizado pelas 3 entidades? O drone, ele segue uma regulamentação da ANAC e do DSEA, a gente tem 2, né? Neste momento, o que a gente está fazendo? Neste momento, o trabalho... Eu vou tentar ser o mais breve possível, realmente, mas é importante. Depois eu passo o representante do Ministério. Neste momento, a gente está fazendo o seguinte, a parte aérea está resolvida, se ele não passar dos 25 quilos, é muito fácil de obter a licença e tudo mais. O que a gente está exatamente, o trabalho que a gente está fazendo com o mapa o problema deles terem um preço baixo, o problema é que eles estão entrando aos milhões, vamos chamar assim, o que vai acontecer? Vai ter muita gente operando sem
ter o devido treinamento e conhecimento do produto químico. Tá? Então, o que está acontecendo? A regulamentação está sendo feita para uma educação, principalmente. Tá? Eu posso falar porque eu participei de um treinamento que eu não conhecia nada. E segundo, no momento que uma empresa, seja qualquer empresa que investir no treinamento do seu pessoal, ter todas as licenças e de repente ter do lado um cara operando sem tudo isso, eu não preciso de fiscal. Eu mesmo faço trabalho de denunciar a pessoa. Passar a palavra ao Dr. Carlos Venâncio. Bom, sobre fiscalização, o que é fiscalizado é a atividade de aplicação aérea, né? Então, independente se é por drone ou por outro tipo de aeronave, ela está tudo contemplado e é por isso que a gente está trabalhando numa normativa para regulamentar e deixar mais claro os requisitos para esse tipo de aparelho, né? É um desafio para o governo regulamentar isso porque são equipamentos menores, mais baratos, então tendem a se disseminar tem um maior número de equipamentos de drone do que quando você compara um avião, né? Mas é sem dúvida, também uma grande oportunidade para a agricultura brasileira, né? A longo prazo, a gente pode pensar, por exemplo, em produtos em substituir equipamento costal por drones, né? Produtos que têm um risco muito grande para você aplicar com equipamento costal, você pode ter o drone fazendo esse tipo de aplicação. Então é uma área nova, né, que o governo também está se apropriando nesse momento, mas que também oferece alternativas, tem o potencial de ajudar muito no uso desse tipo de produto, né, dos defensivos. E só complementando a resposta, nós não temos nenhum representante da ANAC presente, mas já existe uma regulamentação específica de drones para a ANAC. Inclusive, a regulamentação do Ministério teve por base atender a todos os pré-requisitos que a ANAC já impunha, né, à tecnologia dentro de cada categoria, de cada classe de drones. Eu tinha um inscrito aqui antes dele, mas eu tinha um inscrito aqui no meio, não era? Tá. E o doutor Eugênio lá depois na sequência, então. Bom dia, meu nome é Paulo da Conquista Aérea Agrícola. Eu acredito que a resposta foi respondida já, mas eu teria só para complementar. A respeito de alguns produtos fitossanitários que é proibido pela aplicação aérea, eu queria saber se no drone também vai ter essa restrição ou se vai ser mudado a essa normalidade. Tá, ok. Então, só complementando, a questão é a legislação de fiscalização de produtos, né, agrotóxicos, e a questão de pátio de descontaminação, mas você se pronuncia na sequência do Dr. Carlos Venâncio. Repetir a pergunta, né? Acho que eu estava conversando com ele, se puder repetir. Bom dia, meu nome é Paulo da Conquista Aérea Agrícola. Eu queria saber se alguns produtos fitossanitários que é proibido na aplicação aérea na aviação agrícola, se no drone também vai ter essa restrição ou se vai ter mudado alguma norma a respeito disso. Tá. Bom, os produtos que são permitida a pulverização aérea é uma aprovação principalmente das áreas de saúde e meio ambiente. Então, para o Ministério da Agricultura, né, para a parte de eficiência, que é a parte de competência do Ministério da Agricultura na avaliação dos defensivos, independe se um produto é aplicado por um aplicador terrestre ou aéreo, né? Se é pulverização, a pulverização está autorizada em determinado produto, então não existe nenhuma análise técnica específica do Ministério. E IBAMA e Anvisa fazem uma série de avaliações, principalmente relacionadas ao potencial de volatilidade do produto, a característica, o cultivo. Então, nesse momento, eu acho que a primeira abordagem é todo produto que tenha a pulverização aérea permitida pode ser utilizado em drones também, né, para a gente não criar uma autorização especial para esse tipo de produto e acabar prejudicando muito mais do que ajudando. Mas para o futuro, né, e eu acho que isso vai depender também de um processo de mostrar para os órgãos de saúde e meio ambiente a característica dos drones, todo o controle que está se querendo implementar, para você poder flexibilizar essa regulamentação em relação ao que a gente tem
a aplicação aérea hoje. Né? De forma geral, eu já consigo visualizar uma série de primeiro, né? Se for um drone como esse, ele tende a jogar o produto para baixo e não para trás, como, né, a questão de deriva do produto tende a ser menor, depende da capacidade. Então, assim, é uma coisa que ainda está em estudo, é sempre difícil prever o comportamento das autoridades de saúde e meio ambiente com esse tipo de produto. Agora, a gente tem experiência em que sempre que a gente tem controles, quanto maior, mais eficiente o controle, né, mais eles ficam confortáveis em autorizar um produto ou uma tecnologia para esse tipo de atividade. Então, por exemplo, só um exemplo realmente, a gente está com o Paraquat sendo retirado do mercado por causa de contato com o aplicador, principalmente. Né? Então, não só do aplicador, como também no preparo da cauda. Então, no futuro, pode ser uma alternativa de manutenção de alguns produtos, desde que ele esteja vinculada a algumas tecnologias de aplicação. Então, isso é uma opção, né, que está na mesa. Agora, acho que depende também da gente construir um mercado robusto, uma regulamentação, né, que realmente seja cumprida a campo, para que as autoridades de saúde e meio ambiente aí tenham segurança para fazer esse tipo de permissão também. Ok. E na condição de moderador, então, só para não deixar algum questionamento sem pelo menos alguma resposta breve, e eu vou exatamente nessa condição complementar a resposta, que era a respeito do pátio de descontaminação. Se eu for impreciso ou resumir demais, por favor, né, o pessoal do Ministério complemente. Mas a questão do descarte do resíduo vai ser proposto na IN um plano de descarte de resíduos. Neste plano, o operador propõe a forma, obviamente, que esteja de acordo com a lei para o descarte do resíduo, e assim ele será fiscalizado. Pode, inclusive, ser um pátio de descontaminação. Correto, doutor Lucas? Vou passar a palavra ao doutor Eugênio para fazer, eu acho que vai ser o nosso último questionamento. Por favor, doutor. Pergunta de encerramento, então. Meu nome é Eugênio Schroeder, trabalho com assistência técnica na Schroeder Consultoria, em aplicações aéreas e terrestres. Minha pergunta para os três palestrantes é como vocês enxergam o uso de drones por empresas aplicadoras com drones e por fazendas ou agricultores grandes, médios e pequenos que vão ter os seus próprios drones nas suas fazendas. Como é que vocês estão vendo isso no Brasil? Como ocorre no exterior? E existem os dois cenários, os agricultores têm seus drones e também contratam de empresas, e no Brasil vai seguir esse mesmo modelo? Os agricultores vão comprar seus drones por não existirem empresas prestadoras de serviço, ou as empresas vão se antecipar e vão oferecer esse serviço de modo que eles não precisem investir num drone? Bom, deixa eu fazer uma pequena parte aqui. A tendência mundial, pelo que a gente tem estudado, são empresas prestarem serviço, muito mais do que o próprio agricultor comprar seu equipamento, principalmente por um motivo: a tecnologia neste momento está mudando muito, está indo muito rápido, então a gente realmente não sabe o que vai acontecer ano que vem. Então é uma maneira assim que tem se formado. E, obviamente, empresas grandes têm comprado seus equipamentos, e agora com o novo governo, com todo o trabalho que está fazendo na parte fiscal também, a gente tributária, a gente acredita que a gente venha se inserir como um país sério no mundo e tenha as taxas, assim como o resto dos países tem, e a gente vai ter um custo, vai reduzir o nosso custo de aquisição. Bom, nós como Alcomp temos uma gama muito grande de clientes que são prestadores de serviço na área de georreferenciamento para os agricultores. E esses prestadores de serviços estão visualizando esse nicho de mercado para entrar na pulverização. Isso aí é uma coisa que o agricultor está deixando um pouco de lado no momento, em função desse próprio prestador de serviço executar a pulverização para ele. Então é uma oportunidade também para o pessoal da aviação dar uma olhada com mais carinho na aquisição dos drones, para suprir a questão das aplicações com avião, onde tem um certo grau de dificuldade por segurança, enfim. É uma grande oportunidade aí para conseguir atender em 100% os seus clientes em pulverização e não deixar entrar mais um concorrente no seu mercado.
Eu acho que esse ponto dele é importantíssimo, né? As empresas de aviação que estão aqui há muito mais tempo que a gente, que dominam a tecnologia, dominam o mercado, se preparar para isso, daí eu acho que não vai faltar empresa para acessar. Eu acho que é uma tecnologia que vai estar acessível a curto espaço de tempo para todo mundo, né? Mas nem todo mundo vai estar habilitado para trabalhar com ela. A minha empresa é muito focada no controle biológico e com usinas. A própria usina ela tem capacidade de comprar, não é nem questão de ter recurso ou não, mas ela começa a ver que não é uma operação tão simples assim como um Phantom, por exemplo, que a gente citou agora no começo. Então, acho que está para todo mundo, tá? Aquele cara que se sentir capaz, eu vou investir num pulverizador, eu vou comprar, eu tenho recurso para isso, ele vai ter, ele vai fazer. Eu acho que está aberto para todo mundo. As empresas de serviço estão crescendo, né? Cada vez a gente tem mais concorrentes, né? E são todos bem-vindos. Eu acho que a concorrência faz a gente se reinventar, faz a gente crescer. Mas não sei se responde a pergunta. Eu acho que vai estar aberto para todo mundo, mas nem todo mundo vai ter a habilidade para trabalhar com o equipamento. Ok. Senhores, dado o nosso horário, né, e é claro que é desnecessário dizer que esse tema nós poderíamos ficar girando debatedores, girando até o público, né, sai, vem, enfim, nós passaríamos a tarde inteira debatendo ele. Mas esta foi um momento especial, sem dúvida alguma, como eu frisei antes, né, o Congresso de Aviação Agrícola cumpre esse papel, colocar juntos fiscalizadores, reguladores, usuários, fabricantes, interessados, enfim, todos envolvidos nesse setor, para que nós possamos discutir, para que nós possamos alinhar, para que nós possamos conhecer, nos interar e opinar de forma crítica, ou seja, de forma construtiva sempre, né, vendo o que é para depois formar uma opinião, olhando os dois lados, enfim, para tecer o seu caminho e o seu objetivo. Certamente todos nós estamos construindo o futuro da agropecuária brasileira, errando e acertando, e construindo o futuro do nosso setor. Para encerrar, eu gostaria da palavra do Dr. Carlos Venâncio, né, com uma mensagem, né, do órgão que nos regula, que nos fiscaliza, mas que acima de tudo não é questão de regular e fiscalização, é trabalhar junto conosco para que o setor cresça de forma organizada. Doutor. Não, mas parabenizar pelo evento, né? Super interessante, uma área nova para a gente também, para a coordenação de agrotóxicos. E a gente que trabalha com esses produtos, e eu acho que a aviação agrícola aí talvez seja um dos casos que acabam em maior evidência nessa atividade, é fundamental a gente primeiro construir regras que sejam efetivamente aplicáveis a campo. A gente precisa acabar no Brasil com esse negócio de uma regra que fica no papel e que ninguém cumpre. Então, isso é um primeiro desafio para a gente como nação, né? De construir e haver um compromisso, e aí da sociedade junto com o governo, de que a gente construa cada vez mais uma realidade melhor de regularidade, de cumprimento de regra, para que a gente mantenha a tecnologia. Então, a gente, por exemplo, hoje, dando um exemplo na área de agrotóxico, a gente tem um conflito muito grande com o uso das 4D no Rio Grande do Sul, né, que é talvez o berço da aviação brasileira, né, e também um lugar muito importante para a aviação agrícola. E se a tecnologia não for preservada e não for utilizada de forma correta, o que acontece a longo prazo é que ela vai ser retirada do mercado. Então, todos temos, quanto mais importante a tecnologia, e aí se enquadra totalmente tanto a questão de drones, quanto a questão da aviação agrícola, o compromisso das pessoas de fazer com a melhor técnica disponível, de atender as regras, né, desde que elas sejam razoáveis e sejam aplicáveis efetivamente a campo, né, para que a gente ganhe em confiabilidade, para que a sociedade confie no nosso trabalho, né? Eu acho que, estou até comentando isso, eu acho que um dos desafios também que a gente tem como Brasil é que a sociedade confie no governo. A gente vai nos Estados Unidos, a gente vê que existe uma relação de confiança muito grande entre o trabalho do governo e da sociedade. E se a gente quiser se tornar um país melhor, esse é um problema que a gente vai ter que resolver. Né? Nesse nível de desconfiança que a gente tem no Brasil, a gente não vai conseguir construir uma sociedade saudável, né, a longo prazo. Então,
Mais parabenizar pelo evento. Esse assunto de drones está na fronteira da ciência, assim como o uso de produtos biológicos, né? A agricultura está mudando de forma muito rápida e é importante que tanto o governo quanto os senhores aí que efetivamente estão a campo trabalhando na agricultura também acompanhem essa evolução. Obrigado. Ok. Senhores, eu gostaria então, por fim, de agradecer aos nossos expositores que vieram trazer esclarecimentos, agradecer ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na pessoa do Dr. Carlos Venâncio, e lembrar que o futuro se constrói a cada dia, a cada momento, a cada instante. Certamente nós estamos construindo o futuro aqui. Todos nós que aqui nos reunimos, fundamentalmente os senhores que vieram ao evento, que na verdade é o objetivo, é esclarecer aos senhores, a todos nós, parabéns. Muito obrigado.